A última postagem que eu fiz ontem antes de dormir, porque agora com esse novo horário nos shows da WWE, eu deixei claro que a partir de meia-noite eu paro a cobertura e me vou, depois eu assisto o resto de manhã e gravo o podcast. A última postagem que eu fiz, curiosamente, era uma foto do Theory com a pasta do Money in the Bank. E eu falei, né? Eu ainda disse, bom, se retornar alguém muito importante ou Seth Rollins perder o título, eu gravo cantando Theme Songs 3. Porque eu tava duvidando que ia acontecer alguma coisa muito chocante, sabe? Eu pensava que viria algum desafiante, talvez até algum retorno, mas nada de muito assim impactante, né? Quem imaginaria isso? E aí, curiosamente, acontece a maior desgraça que já aconteceu na história da WWE. Um dos books mais idiotas, mais imbecis, mais covardes por parte do Triple H, que se provou ser um bosta. Pior do que Vince McMahon, se você ser um covarde que fica pagando pedágiozinho pra fãzinho idiota de rede social. Se provou isso hoje. Ou ontem, ou seja o que for. Mas antes de eu começar com as opiniões, eu vou ter que contar primeiro o que aconteceu. Que muita gente talvez não tenha assistido ou não tenha entendido, tá? Basicamente é o seguinte, Seth Rollins foi fazer um desafio aberto pelo seu título dos Estados Unidos ali no evento principal, né? E aí quem tinha aparecido inicialmente era o Mustafa Ali no telão, mas ele rapidamente foi atacado por alguém que depois a gente viu que era o Bob Lashley, confirmando então que o Bob Lashley fez uma heel turn e tá revoltado, né? E aí ele foi no ringue depois, mas foi lá pra atacar o Seth Rollins, ele não quis nem lutar com o Seth Rollins, ele arrebentou com o Seth Rollins ali e deixou o Seth Rollins quebrado numa mesa ali, sem condições até de lutar, né? Aí vem o Theory, que já tinha lutado com o Shelton Benjamin naquela noite, com sua pasta Money in the Bank pra fazer cashing no Seth Rollins no título dos Estados Unidos, né? E aí então ele começa a fazer vários golpes no Seth Rollins e o Seth Rollins resistindo assim como se, caramba, hein? Nem parece que é o mesmo Seth Rollins que há tempos atrás perdia pra todo mundo. De repente o cara ficou super over ao ponto de, depois de ser atacado e sofrer um cashing, levar vários golpes e ainda assim ter resistência pra não perder a luta sozinho até então. E aí depois, quando o Theory tinha feito o finisher, o Bob Lashley voltou pro ringue, puxou o juiz, puxou o Theory pro lado de fora e deu uma surra no Theory pro lado de fora. Quase que o Theory ficou 10 segundos ali fora do ringue podendo perder. Voltou no número 9, só que quando ele voltou, o Seth Rollins, estrategista, fez ali um curbstone pra cima do Theory e conseguiu vencer o Theory para reter e seguir como campeão dos Estados Unidos. Então, esses são os fatos, isso é o que aconteceu. Agora, o que eu acho disso? Uma merda, uma desgraça, um lixo, porque isso aí é pior que outros, tá? Isso aí foi pior que outros o que fizeram com o Theory. Porque o Otis, ele ganhou aquela pasta Money in the Bank naquela forma ridícula que foi, e transformou a pasta numa lancheira, só que pelas graças dos deuses do Pro Wrestling, ele ainda perde a pasta depois pro Miz. Então ele nem sequer tentou o casting, falhou, ou então ali teve sucesso, não sei nem o que seria pior, eu acho que seria pior do que ter sucesso. Ele deu pro Miz, pelo menos. O Miz pegou a pasta e conseguiu depois ali ser campeão uma semana bem menos pior, bem menos danoso. Agora, o cara, ele é Mr. Money in the Bank e ele faz cash no título mais fraco da WWE. Porque vamos tirar o título 24/7, que é o título mais café com leite, digamos assim, né? Porque né, não conta. O Intercontinental é um título que ele tem uma tradição gigantesca, já chegou a ser quase que um segundo mundial durante várias vezes. E hoje, inclusive, o campeão é o Gunther, um tipo de cara que realmente, talvez para você tirar o título dele só com cashing, pela capacidade dele ali, pela força dele, né? O título do NXT é um título principal de uma brand, que é a brand do NXT. Então, por mais que seja broxante pra muitos aí que o cara faça cash no título do NXT, pelo menos é o título principal de um show, sabe? Tipo assim, é o título que todo mundo naquele show vai querer. E o Theory, por ter 24 anos, né? Ser bem novinho, talvez for campeão lá do NXT agora, não seria uma ideia trabalhar com os caras de lá, ficar um ano lá e depois retornar pro main roster, né? E os títulos principais, o título mundial universal, que hoje estão unificados lá com o Roman Reigns. Agora, o título americano é o mais fraco. Ele é o mais irrelevante, assim. Tem sua história, mas é o mais irrelevante. Nos momentos de pior fase do Intercontinental, do Mundial, do Universal e do título dos Estados Unidos, de longe, o título dos Estados Unidos parecia o título mais inexpressivo, se a gente for pegar o nível mais baixo deles. E nos níveis mais altos deles, o americano, quando esteve no seu auge, ali em momentos com o Chris Benoit, momentos ali com o John Cena principalmente,
mesmo assim, mesmo nesses momentos, não se equipara com o melhor momento do Intercontinental, né? E não sei se compara com o melhor momento do título da NXT em termos de qualidade, combates e validade, se a gente for pegar aí o histórico. Mas é uma discussão aí um pouquinho mais complexa, eu não quero entrar nisso. Mas vocês entenderam. O campeão atual do título dos Estados Unidos é o Seth Rollins, que não precisaria sofrer nenhum tipo de cashing para poder perder o combate, porque a gente viu nesse último ano aí o quanto ele perde. Ele começou a vencer agora que ganhou o título dos Estados Unidos. Inclusive, 2 dias antes de ele ganhar o título dos Estados Unidos, ele perdeu pro Matt Riddle, todo mundo lembra disso. E foi ganhar do Bobby Lashley porque o Bobby Lashley tinha sido atacado pelo Lesnar. Então foi quase um cashing que ele fez no Lesnar também. E aí esse cara precisa sofrer um cashing por esse título. Não, e aí resistindo pra caramba. Eu não vou passar pano aqui porque eu gosto do Seth Rollins, não. Já se provou mais uma vez aí ser um queridinho do Triple H que vai tratar o cara desse jeito, dessa forçação. Né? Resistindo é pedigree. Que é isso? O cara acabou de ser destruído pelo Lashley, de repente essa proteção toda. E aí o Theory tenta cashing no título mais inexpressivo. E mesmo se tivesse sucesso, já seria ridículo. Por quê? O Seth Rollins ele fez um desafio aberto. O cara não precisava usar a pasta. O cara fez um desafio aberto, você aceita. Vai lá na hora e aceita. Por isso que o booking é ridículo. Ou então ele pode começar uma rivalidade com o Seth Rollins e lutar pro título dos Estados Unidos sem ter que usar a pasta dele. A pasta dele não obriga ele a toda vez que ele quer disputar um título tem que ser pela pasta. Não. Tanto que a gente já viu o Miz ganhar já título. Aliás, já ganhar título, mas já ser campeão dos Estados Unidos e Mr. Money in the Bank em alguns momentos. A gente já viu outros caras já disputarem outros títulos com a pasta, sem precisar ter que usar a pasta. O próprio Seth Rollins disputou o título mundial, não é nem um título mundial, é um título mundial quando teve a pasta Money in the Bank, sem precisar usar o contrato. Então, assim, ele não é obrigado a qualquer título que for disputar ele ter que usar a pasta. Então não fazia sentido. E outra, é um título que ele já venceu. O pior de tudo é isso, ele já ganhou o título dos Estados Unidos. Então assim, ele faz cash no título mais fraco que ele já venceu contra um cara que não precisaria levar cash, que fez um desafio aberto que era só ele aceitar. E pior de tudo, ele vai lá e falha. Por quê? Se ele ainda ganha, ia ser um lixo. Mas pelo menos você ainda fala, pô, desprezar o cara, destratar o cara, tratar o cara como uma porcaria. E aí vão dar o título americano dele de consolo, sabe? Ah, a gente não sabe o que fazer com você, Tyr, com a pasta. Então vamos fazer você ganhar o título do midcard. Pronto. Aí fica um mês campeão, perde pro Rollins de novo, ou uma semana e acabou. Né? Mas não, ele ainda falha. Ele falha de um jeito ridículo ainda. Se fosse pra falhar, dava pra ter falhado contra o Roman Reigns, pelo menos. Seria menos forçado, sabe? Tipo assim, pô, tentei no título principal, mas não tava na hora certa porque eu perdi, o Roman é mais forte, o Roman resiste, o Zen puxa o juiz, o Solo Sikoa aparece, o Roman engata a guilhotina, ou ele tenta no Lesnar ou algo do tipo. Teve várias oportunidades ali que ele poderia ter falhado de uma forma mais coerente. E às vezes, é o que eu falo, às vezes você até falhar o cashing é útil dentro da storyline, porque serve pra alguma coisa. Vamos supor que tivesse rolando Roma contra Drew lá no Clash at the Castle. E o Drew tivesse pertinho de ganhar. Só que aí o Theory vem, tenta fazer o cashing, e o Drew tem que parar a luta pra atacar ele. E quando ele volta, o Roman Reigns aproveita e ganha do Drew. O cashing falho do Theory serviria pra uma coisa. Pra fazer o Roman Reigns se manter como campeão. Porque o Drew naquele momento venceria o combate. Ou vice-versa. Roman perto de vencer, vem o Theory, faz o cashing, o Roman vai lá ter que atacar o Theory, se distrai, nisso o Drew aproveita, joga o Roman pra fora, faz a contagem no Theory pra proteger o Roman e vira campeão. Serviria pra quê? Pra fazer o Drew ser campeão e proteger o Roman. Então ainda é uma falha mais aceitável. Esse tipo de falha aí, dessa forma, não serviu de absolutamente nada a não ser enterrar o Theory. O Theory acabou de ser enterrado. Porque vai ter algum otimista ainda. Não, vai compensar, né? Sei lá, vai compensar como? Um combate triplo. Rollins, Lashley, Theory pelo título dos Estados Unidos, aí o Theory ganha aí. Não sei nem se ganharia num combate assim. Não sei nem se vai ter isso. Mas você chama isso de compensar? Você acha que isso é compensação? Uma coisa ridícula dessa. Porém, claramente foi um enterro, foi um recado, né? Do Triple H aí, que teve vários lutadores dele destratados pelo Vince quando foram pro main roster, e ele quer se vingar agora, quer mostrar aí pro Vince, né? Ah, tá vendo? Agora eu vou fazer isso com os seus, né? E dando um claro recado, fazendo o Omos perder, fazendo o Elias perder lá pro Otis, e agora fazendo aí o Theory falhar o cash dessa forma, uma das coisas mais ridículas que já tiveram. Não tem como, qualquer outro cash pelo menos foi pelo título mundial. Esse cash ainda, do pior título, ainda falha, do jeito que foi.
sem sentido algum, fazendo o cara de idiota. Porque ele quer fazer média. Ele quer fazer média com o público da internet que não gosta do Theory, porque o Theory é queridinho do Vince, foi escolhido pelo Vince. O Theory não é indie guy, né? O Theory teve lá as acusações lá do Speaking Out lá, que não foram provadas, mas mesmo assim, só de você aparecer no Speak Out já é motivo suficiente aí pra você ser cancelado sua reputação. Não tem, o Johnny Depp, que foi inocentado lá contra a ex-esposa dele, é odiado até hoje. Né? Então, se você ser acusado, acabou, gente. Acabou sua reputação. E aí o públicozinho de internet odeia ele. O públicozinho que aplaude Nick Ash, aplaude Big E, aplaudiu até o Otis e ficou tristinho, né? Quando o Otis perdeu a pasta pro Miz. Esse público aí odeia o Theory. O primeiro Mr. Money in the Bank em anos que tinha perfil de Mr. Money in the Bank. Que realmente tinha todos os requisitos para ser um Mr. Money in the Bank. Apesar da forma que eu critiquei também dele ter vencido o Money in the Bank, entrando lá de última hora, que lá foi chato. Mas que tinha um perfil total. E que não precisava fazer casting agora. Poderia ser ano que vem, poderia ser depois da WrestleMania. Até no título do NXT eu topava. Mas não, vamos enterrar o cara ali pra fazer média. Já anotem, hein? Fãs do Roman Reigns, anotem. Quem vai tirar o título do Roman não vai ser The Rock. Vai ser ou Cody Rhodes ou Finn Balor, porque ele vai fazer média com os Indie Guy. Ele vai fazer média. Vai ser dois caras que tem relevância zero na WWE. Relevância zero, não ganharam nada praticamente. Principalmente o Cody Rhodes. Né? Tem ali uma historinha no mid-card intercontinental, quando o título nem era relevante assim. Vai fazer um desses ganhar do cara pra fazer média. O cara que passou por John Cena, que passou por Rollins, por Kevin Owens, por Brock Lesnar 3 vezes... por Drew lá no Clash at the Castle, lá no Reino Unido. Esse cara aí que passou por Goldberg, esse cara ele vai perder pra um desses dois, fica vendo. Ele vai fazer média. Ou pro Cross, Kevin Cross que é queridinho dele, porque ele protege os queridinhos. Solo Sikoa queridinho, vamos proteger o Solo Sikoa também queridinho. Seth Rollins queridinho, vou proteger o Kevin Owens também. Né? Finn Balor não perdeu mais, só venceu. Né? Então vai ser isso. Ah, retornou a Mia Yim. Que se exploda a Mia Yim. Quem que liga pra essa porra de Mia Yim também? Ah, o moveset dela é igual o Kid Bengala. Só sabe dar paulada. Desde a NXT só sabe fazer isso também. Quem que liga pra essa porcaria? Eu vou torcer até pra Rhea Ripley. Nem torcer pra Rhea Ripley, mas vou torcer também. A vontade que me dá agora é de não assistir mais. Porque assim, pelo horário, sinceramente, eu acho que nem compensa. Ainda bem que eu não vi. Porque se eu visse isso ao vivo, eu não ia dormir. Eu ia ficar puto demais, ia ter que gravar na hora e não ia dormir mais. Ainda bem que eu fui ver só de manhã só o que aconteceu. Porque... que lixo, que desgraça. O Vince se provou menos pior ainda, menos danoso que o Triple H, que o Triple H é covarde, mostrou que fica pagando pedágio, é de fazer vingancinha e faz um booking que nunca vi um booking tão ridículo assim com o Money in the Bank. Nunca vi. Porque os piores bookings do Money in the Bank na era Vince ainda se tinha uma justificativa depois. O Otis perdia depois pro Miz. O Sandow perdia pelo título mundial pelo menos. O Corbin ali, parece que tinha sido uma punição. Talvez o Theory possa ser uma punição, não sei. O Triple H descobriu que ele fazia gloob-gloob com o Vince e ficou com ciúmes, né? Aí falou, não. Você não fez comigo, o Balor faz comigo, por isso que ele vence. Você não fez, então, né? Vou fazer você ser derrotado aí. Não sei o que aconteceu, mas... é isso, gente. A vontade é que... eu, sinceramente, não vou fazer mais cobertura dos shows. Vou pensar bem essa semana.